Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus, nosso Mestre amado, esteja entre nós, que Maria, nossa Mãe amantíssima, nos cubra com seu manto de luz e de proteção, nos permitindo uma reunião de muita paz. Nossa gratidão sempre pela oportunidade de estarmos juntos nesta casa e pela oportunidade de estudo que me foi concedida. Hoje nós conversaremos sobre os aprendizados contidos nos capítulos 25 e 26, dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. Nós lembramos que há algumas semanas, ou há alguns capítulos atrás, André Luiz procura o ministro Clarencio em busca de trabalho. Naquele momento, ele recebe de Clarencio não a oportunidade que buscava, mas sim uma permissão para conhecer os trabalhos de alguns dos ministérios de Nosso Lar, especificamente daqueles mais ligados à matéria. É importante nós termos em mente que, apesar das boas intenções de André Luiz, em sua solicitação de trabalho ao ministro Clarencio, ele naquela oportunidade ainda carregava consigo as marcas pesadas de sua última ocupação enquanto encarnado. André era médico, intelectual, acostumado ao comando, a ter suas solicitações atendidas. Ele precisava de tempo para entender os novos valores que se descortinavam à sua frente. Como ele mesmo percebe e descreve no capítulo 26, quando recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não estivesse disposto a servir. O tempo passa, ele se muda para a casa de Lísias, recebendo valorosos aprendizados, tanto deste irmão querido, quanto de sua mãe Laura. E chega o momento do início deste estágio nos ministérios, através do Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração, sob o comando do ministro Genésio, localizava-se na região mais baixa da colônia Nosso Lar, junto ao umbral. E conhecendo as atividades que André Luiz acompanharia, Dona Laura, qual mãe zelosa que vê o filho iniciar uma nova fase de sua vida, aproveita o tempo que antecede a saída de André até aquele ministério para valorosos conselhos. E o primeiro conselho de Dona Laura não poderia ser mais oportuno: evite a curiosidade. Um irmão acostumado às ciências e à pesquisa poderia facilmente se perder na análise de situações, sem contudo perceber a realidade que o momento lhe proporcionava, deixando valores importantes em segundo plano. Dona Laura continua sua instrução a André Luiz, dizendo, ao invés da curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ela na primeira ocasião que se ofereça. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. E continua, não se considere humilhado por atender às tarefas mais humildes. Ela finaliza seus conselhos dizendo: a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Lembrando-lhe que Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, voltou ao deserto para recomeçar como tecelão. Os conselhos foram para André Luiz, mas se ajustam tão bem em nós, não é mesmo? São conselhos que cabem muito bem em qualquer atividade do nosso dia a dia. Porém, é quase impossível observar esses conselhos e não trazer a nossa realidade na casa espírita. Quantos de nós, recém-chegados na seara espírita, não nos deixamos levar pelo maravilhoso? Quantos iniciantes, todos nós, pequenos, iniciantes da seara de Jesus, que estamos aqui, frequentadores, voluntários, alunos, médiuns, trabalhadores, quando não ouvimos curiosos a leitura de uma psicografia, interessados nas palavras da espiritualidade, mas sem prestar muita atenção em seu conteúdo. Quantos damos valor ao médium da tribuna, esquecendo de observar aqueles
que permanecem no encaminhamento aos atendimentos espirituais nos corredores da casa? Ou consideramos mais interessantes as atividades onde haja médiuns em trabalho de psicofonia, os chamados popularmente de médiuns incorporados? Os valores estão invertidos, meus irmãos. Nós não podemos deixar que a curiosidade seja maior do que o nosso propósito. Uma casa espírita e, consequentemente, seus trabalhadores não se medem pelo maravilhoso. No capítulo 20 do nosso Evangelho, no item 4, Missão dos Espíritas, nós temos lá no final, pelo Espírito Erasto, a informação do que devemos buscar. Afinal, como reconhecer o espírita que está no bom caminho? Quais valores devemos buscar em nós e, consequentemente, naqueles que nos atendem na casa espírita? Diz Erasto: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a quem levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei, e os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar a vaidade e a sua ambição. Caridade, consolo, empatia, desejo sincero de auxiliar são maravilhas que muitas vezes escapam ao nosso olhar, mas que estão lá. No sorriso do irmão que o auxiliou a achar a sala certa para o seu atendimento, ou na atenção com que o outro te ajudou na escolha de um livro. Dona Laura sabia que se André voltasse seu olhar apenas para a curiosidade investigativa, perderia muito. Nós também precisamos treinar o nosso olhar, para ver as pessoas à nossa volta em sua plenitude. Podemos e temos excelentes irmãos trabalhadores da tribuna e da psicofonia, mas essas tarefas não devem ser o foco de atenção ou de reconhecimento daqueles que buscam viver a casa espírita em sua plenitude. Aqueles que vivem verdadeiramente a casa espírita, entendem a sua essência, percebem a necessidade do serviço, do trabalho, querem se envolver, estudar, melhorar, auxiliar. Logo, não espere grandes chamados e eventos para tomar a frente e iniciar o seu trabalho. Faça hoje, realize hoje. Comece pequeno, mas comece. Sempre será mais fácil apenas observar, questionar, falar sobre algo que já está feito. Mas fazer é certamente muito mais proveitoso ao nosso espírito. No livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 13, nós temos uma frase que eu pessoalmente gosto muito. Diz respeito ao trabalho dos médiuns, mas eu acredito que caiba bem também em qualquer outro trabalho realizado pelos que têm os ensinamentos de Jesus como seu norte. Diz o Espírito Pascal, que vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É esse um meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos preparar uma existência 1000 vezes mais suave. Dona Laura finaliza a conversa com André, recomendando a importância de recomeçar. Precisamos recomeçar com coragem, quantas vezes for preciso, com humildade e entendimento da importância de rever o nosso caminho sempre que necessário. Chico Xavier dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar hoje e fazer um novo fim. Em todas as áreas de nossa vida, há tarefas úteis ao nosso crescimento.
Entender a importância de cada uma delas, retomá-las ou recomeçá-las, sempre que necessitamos, é mais que uma necessidade. É um dever para aqueles que buscam o seu aprimoramento constante. Miramês, no livro Filosofia Espírita, pela psicografia de João Nunes Maia, nos diz que o trabalho não deve se fixar somente nas coisas materiais, mas se estender em todas as direções daquilo que o homem sabe ou precisa saber. Pensar é trabalho, e saber pensar é de ordem divina. Falar é trabalho, e saber falar é de grande valor espiritual. Enfim, tudo o que existe pode ser alvo de trabalho, mas nem tudo nos serve para operar. Usemos a inteligência em conexão com a consciência e escutemos o que ela determina no clima de Jesus Cristo, para que possamos fazer bem o nosso trabalho. Nós falamos de humildade, de empatia, de trabalho fraterno, e a anfitriã de André Luiz é, sem dúvida, a personificação de tudo o que nós comentamos. De todos os ensinamentos que esta conversa entre Dona Laura e André Luiz nos possibilitam, o maior de todos, sem dúvida, é o exemplo dessa irmã. Sua amorosidade, seu interesse sincero pelo bem do outro, a necessidade de ver o irmão ao lado feliz e amparado, são valores que chamam a nossa atenção, não é? São valores que nos unem no amor fraternal. E esses laços, uma vez lançados, não tenhamos a menor dúvida de que são eternos. André Luiz se coloca a caminho do Ministério da Regeneração, em companhia do irmão Rafael. E tocado pelas orientações que recebera, em silêncio ele entrega-se à prece, rogando a Jesus que o auxiliasse em seus propósitos. Quando ele se coloca à frente do ministro Genésio, profundamente comovido, reconhece todo o auxílio que havia recebido, principalmente através da intercessão de sua mãe, e roga por uma oportunidade de trabalho, convencido de sua necessidade de regenerar os próprios valores. A mudança de André é tão significante que o ministro Genésio se surpreende. Não pela forma como ele se coloca ou por suas palavras, mas por perceber em André a verdade dos seus sentimentos. André tem seu íntimo modificado. Ele reconhece todo o auxílio, todo o amparo que recebera, não só de sua mãe, mas de todos os irmãos que, através do pedido dela, se uniram para ampará-lo. Reconhecia a oração como meio de mudança, na certeza de que Deus cuidaria de seu caminho. Porque orar, meus irmãos, orar é falar com Deus. André Luiz, esse mesmo André Luiz, só que em outro livro, no Missionários da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos diz: a prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio de sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. E se a prece é tão importante instrumento de comunhão com os irmãos da espiritualidade, recorramos a ela sempre que pudermos. Não espere chegar à casa espírita para se ligar com Deus, para buscar a companhia de seu mentor. Ore sempre. Ao acordar, agradeça, ligue-se aos bons espíritos que o assistem. Está a caminho da casa espírita? Aproveita e inicie já no caminho a sua ligação com Deus, com Jesus. Não espere chegar aqui para se preparar para o atendimento espiritual.
Não espere o início da reunião para buscar a companhia do seu mentor. Quando nos preparamos e nos colocamos em sintonia com os amigos da espiritualidade, estamos mais aptos a receber o auxílio que necessitamos. E, por consequência, acabamos por auxiliar os amigos espirituais a nos ajudar. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, nos disse Jesus. No nosso Evangelho, no capítulo 25, nós temos a informação que esta máxima, ajuda-te e o céu te ajudará, é semelhante a outra, buscai e achareis. Elas são o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Não se trata de uma troca de favores, mas do reconhecimento de que, quando entendemos e nos colocamos no caminho de Jesus, crescemos e criamos condições para o nosso próprio auxílio. No item 5 deste mesmo capítulo 25, nós temos, segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos, e como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão na punição do vosso orgulho. Que Jesus os abençoe, meus irmãos. Uma excelente tarde a todos. Fiquem em paz.